Fala pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula de Sociologia hoje e o nosso tema de hoje é estratificação social. Nós vamos falar então de como a sociedade se organiza de maneira tal a classificar, categorizar os indivíduos que compõem determinados estratos da sociedade por semelhanças ou até mesmo por diferenças. Então vamos começar com uma estratificação bastante clássica que você conhece, que é a estratificação da Idade Média, para a gente começar a entender os tipos de estratificação social. Nós vamos entender que na Idade Média a sociedade foi organizada em camadas ou estamentos. Como isso se organizava? A sociedade era categorizada de acordo com as descendências sanguíneas e títulos de nobreza. Então é muito bacana a gente entender que este tipo de estratificação tem suas origens nas relações de dependência, nas relações sanguíneas e até mesmo, por vezes, justificado por uma concepção religiosa, como é o caso da Idade Média. Nesse sentido, a sociedade se organiza a partir da ideia de laços de dependência, laços sanguíneos, né? O sistema de estamentos ele também foi bastante recorrente na antiguidade clássica que você conhece. Por que eu falo de laços de dependência? Porque ali em Roma, por exemplo, você vai observar que a gente tem a camada dos clientes, que não necessariamente têm vínculos de descendência sanguínea, mas estão associados a uma determinada camada de patrícios por serem prestadores de serviços, né? Por de alguma forma filiar-se a uma família patrícia. Então, nesse cenário, é muito interessante a gente entender que nesse sistema de estratificação, a gente vai perceber raríssimos casos de mobilidade social. Daqui a pouco eu vou explicar essas questões da mobilidade. Em alguns casos, como por exemplo na Idade Média, é sabido por parte da maioria que os filhos primogênitos, descendentes dos nobres, eram os que herdavam as terras e, consequentemente, a riqueza familiar. E assim os secundogênitos, e os demais, eles ficavam à mercê desse, vamos dizer, irmão ou dessa família, dependendo do modo como eles se relacionavam, para ter uma certa posição dentro dessa sociedade ou continuar aqui. Muitas vezes acontecia destes filhos secundogênitos, eles então entrarem para o clero. Então a gente vai perceber que há uma pequena, quase inexistente e rara mobilidade social. Ou seja, o indivíduo se deslocou de uma camada para outra. Daqui a pouco eu esclareço um pouco melhor os tipos de mobilidade, tá? Então é correto a gente entender que na estratificação do tipo camadas ou estamentos, elas são baseadas em laços sanguíneos, laços de dependência, com raríssimos casos de mobilidade social. Outro modelo, bastante conhecido, principalmente no mundo oriental, é o sistema de castas. Embora ele se pareça um pouco com sistemas de camadas e estamentos, a gente vai perceber que no sistema de castas não há nenhuma possibilidade de mobilidade social. Então você deve conhecer o caso mais famoso, que é o caso da Índia, que a gente vai ter ali 4 matrizes de castas originais, os brahmanes, as kshatriyas, e aí vai, os vaishyas. Essas são 4 matrizes originais. E os indivíduos são alojados ali dentro por dependências sanguíneas, firmados por uma concepção religiosa que é o hinduísmo, e nele não há mobilidade social. O que quer dizer que se o professor nasce numa dada casta no sistema aqui apresentado, a sua geração, todas as suas gerações estão fadadas à existência dentro daquela casta, né? Então, embora a partir de 1950 o sistema de castas tenha sido abolido na Índia, por exemplo, culturalmente ele é bastante influente nas práticas sociais. Então, o Estado não reconhece o sistema de castas, porém, entretanto, nós temos as práticas culturais, como você deve ter observado lá na novela que passava lá, Caminho das Índias, que o personagem ali do Barruan era extremamente
rico, compunha a elite econômica aqui no Brasil, mas quando ele ia para sua terra na Índia, ele era um Dalit, portanto ele não tinha acesso a determinados ambientes, ele estava proibido de frequentar determinados setores da sociedade, né? Então no sistema de castas, embora também tenhamos laços de dependência e questões de ordem sanguínea, hereditariedade, não há em hipótese alguma a mobilidade social. Tá? Então, o sistema de castas ele é mais recorrente no mundo oriental, principalmente naqueles povos que adotam majoritariamente a religião hindu como predominante. Então, você vai ver que a gente vai ter o sistema de castas no Nepal, a gente vai perceber, não necessariamente baseado no hinduísmo, mas no Japão, né, naquilo que a gente estuda lá na antiguidade, que é o shogunato, que é uma espécie de feudalismo japonês, nós vamos perceber uma estratificação ali baseada em castas, tá? E depois a gente chega na sociedade de classe. Pois bem, vamos lá. Classe é um conceito moderno. Atribui-se a origem do conceito de classe a Karl Marx e Friedrich Engels, quando eles analisam a sociedade capitalista. Então, a partir do século XVIII, a análise da industrialização faz com que esses intelectuais, esses teóricos, estratifiquem a sociedade agora baseado na ideia de classe. Então você já deve ter pegado por aí, percebido alguns exercícios que lá na antiguidade pode até incorrer no erro de falar a classe dos patrícios, a classe da aristocracia. Tecnicamente isso está errado. Não existe classe na antiguidade, visto que o conceito de classe passa a ser configurado a partir dos estudos relativos à sociedade capitalista. Então, antes da gente especificamente tratar da questão relativa à classe, é legal a gente entender os tipos de mobilidade aqui que vão ficar mais claros a partir do capitalismo com a inauguração do conceito de classe. Então a gente tem, classicamente dizendo, dois tipos de mobilidade. Aquilo que vocês mais conhecem, que é a mobilidade vertical. Mobilidade vertical é quando o indivíduo ascende ou decresce dentro de uma estratificação. Então vamos supor que o indivíduo está na classe C e ele vai então para a classe B. Aí a gente tem uma mobilidade positiva. Mas pode acontecer também do indivíduo da classe B cair para a classe C e aí nós temos uma mobilidade negativa dentro da estratificação social. Então, esta é a mobilidade vertical, quando se desloca positiva ou negativamente dentro dos estratos sociais. Porém, existe também uma pouca comentada, mas que ajuda a gente a entender algumas dessas relações, que é a mobilidade horizontal. Como o próprio nome sugere, você pode perceber que a setinha agora ela vai mudar. Essa horizontalidade significa dizer que o indivíduo se deslocou dentro de um extrato social, sem, no entanto, isso afetar na ascensão ou no decréscimo da sua estratificação. Por exemplo, vamos pegar o caso de um ex-jogador de futebol que se torna técnico. Isso significa dizer que não necessariamente o seu deslocamento dentro da sociedade, ele experimentou diferentes setores da sociedade e isso não necessariamente implicou na sua ascensão ou decréscimo, né? Então a gente pode observar que isso acontece em demais setores. Então o indivíduo se desloca dentro do mesmo extrato, dentro da mesma camada, sem, no entanto, implicar numa alteração de uma classe para outra. Esses são os tipos mais recorrentes, então, de mobilidade. As discussões acerca do conceito de classe, inicialmente passando pelos clássicos da sociologia, a gente vai perceber que elas incorrem em maior incidência, ou melhor, elas são mais discutidas por Karl Marx e Max Weber. E o que o Marx, que é um cara que vai estar estudando nesse contexto século XVIII, XIX, a industrialização, vai entender como classe? O Marx vai dizer que, basicamente, nós temos duas classes que vão compor o sistema capitalista industrial. O que vai ser a burguesia, que são aqueles que detêm a posse dos meios de produção, os proprietários dos meios de produção, das fábricas, das máquinas, e, portanto, estes obtêm lucro. E nós temos o proletariado. O proletariado é aquele que, por não ter propriedade privada, por não ter meios de produção, ou por não ter a posse desses meios de produção, a única forma dele participar do sistema produtivo, nesse sentido, nesse cenário, é com a sua força de trabalho, né?
E nesse sentido aí ele recebe salário sobre a compra dessa força de trabalho. A gente tem que tomar um cuidado aqui, uma observação até discutível e válida, em relação à ideia que se escuta muito falar que o trabalhador, o proletariado, é aquele que vende a sua força de trabalho. Primeiro a gente tem que entender nesse universo do século XVIII e XIX, não é o trabalhador que coloca preço na sua força de trabalho, mas é uma determinação vinda da classe burguesa. Então assim sendo, a forma que ele encontra de participar desse sistema produtivo é exatamente com sua força de trabalho, né? Então o proletariado vai ser o trabalhador, aquele que recebe salário em troca de sua força de trabalho, remuneração básica, tá? E diga-se de passagem que todo mundo aí deve entender que é uma remuneração bem paupérrima que não garante a sua própria sobrevivência em muitos casos, que vai levar, até para aqueles que forem dar uma pesquisada um pouco mais ampla a respeito da ideia de classe segundo Karl Marx, vai aparecer a expressãozinha lá para vocês do lumpen proletariado. O lumpen proletariado ao pé da letra é o homem trapo, né? São aqueles trabalhadores que estão numa situação de miserabilidade, né? Ou seja, estão abaixo do proletariado. São aqueles que, numa série de transformações ocorridas no campo do trabalho industrial, entre elas o deslocamento do campo para a zona urbana e a não adaptação ou não fixação no emprego, gerou uma situação de miséria. Esse seria o lumpen proletariado. Mas as discussões de Marx, elas basicamente centram-se na discussão da relação entre o dominador burguês e o dominado, o proletariado. Então, assim sendo, Marx vai definir classe como a posição que o indivíduo ocupa dentro do sistema produtivo. Quer dizer, quando você assiste lá o Tempos Modernos do Chaplin, você deve observar que no comecinho do filme, o burguês ele está montando quebra-cabeça, tomando chá, olhando para a fábrica, né? Aquela posição em que ele se encontra, para o Marx, descreve a classe a qual ele pertence. Já o Chaplin, por sua vez, que está lá nas esteiras apertando parafuso, junto com os seus trabalhadores ali, colegas de trabalho, ele então representa o proletariado. Ele está dentro, numa outra posição, dentro do sistema produtivo. Então, para o Marx, a classe ela é definida pela participação dentro do sistema produtivo. E de que forma eu participo nesse sistema produtivo? Se eu participo com o fornecimento de mão de obra, então eu sou um proletariado. Se eu participo como um dono, um gestor daquilo que me pertence, eu sou um burguês, né? E o Max Weber? Vamos nessa então. O Weber, ele é um pouco mais cauteloso na ideia de estratificação, na ideia de classificação dos sujeitos dentro do sistema. O Weber vai levar em consideração pelo menos 3 variáveis que funcionam como elementos de agrupamento dos indivíduos. Então, é fato para o Weber que a condição de ordem econômica, ela influencia. Então, questões como riqueza, poder de consumo, escolaridade, estas são questões que são levadas em consideração e que influenciam na classificação, sim, para Max Weber. Porém, outras questões também são levadas em consideração, como, por exemplo, o poder. Dentro de uma sociedade, as relações de poder, ela podem estratificar. É que o Weber não leva só em consideração aqui a estratificação do ponto de vista econômico, dentro do capitalismo. Ele está analisando a existência de outros tipos de estratificação. Então a gente pode pegar, por exemplo, uma comunidade indígena, que não necessariamente a relação econômica é o determinante de estratificação, mas sim os elementos que compõem o poder. O sujeito mais velho, ou o sujeito, o melhor guerreiro, que será ali então a condição de hierarquização dos sujeitos, que vão categorizar esses indivíduos. E além disso, a gente também pode levar em consideração para Max Weber que um elemento classificador dentro das diversas formas de estratificação são as relações políticas. O sujeito então pode possuir, por exemplo, poder econômico, e, no entanto, não ser um sujeito de muitas relações nas esferas da sociedade. Ora, o que eu estou querendo dizer para você? Se nós pegarmos um político brasileiro, a gente pode citar uns 100 nomes aqui de políticos brasileiros, que são portadores de uma certa posição econômica, entretanto eles não desfrutam de um prestígio social. Isso inviabiliza, por vezes, a participação desse sujeito em determinadas camadas, em determinados setores da sociedade, o que faz com que ele então não tenha certas relações, porém pode ter outras relações. Então, resumindo, para Max Weber, outros elementos são considerados
fundamentais para a classificação do sujeito numa sociedade. Elementos tais como prestígio, status, poder de compra. E se a gente for olhar hoje para o modo como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estratifica a sociedade brasileira, a gente vai perceber que tanto Marx tem contribuição, como também o Max Weber. Porém, as ideias ali elencadas como elementos de estratificação se aproximam mais das concepções propostas por Weber, quando a gente percebe que nas pesquisas de censo são levados em consideração a formação escolar do indivíduo, a posição econômica, a gente também leva em consideração o poder de consumo. Então você vai ver lá, tem pesquisas que falam, você tem computador, quantos computadores, a sua casa tem quantos cômodos. Então esses são elementos que são levados dentro de uma somatória de pontos ali dentro do IBGE, que de acordo com o resultado final, categoriza o indivíduo na classe A, B, C, D ou coisas do gênero. Ok? Então é nesse sentido que os clássicos tratam a questão da estratificação. Agora, hoje, para encerrar nossa discussão aqui colocada, a gente vai perceber que a gente também não só categoriza, classifica e hierarquiza o indivíduo nas relações da sociedade por esses elementos aqui apresentados. Costuma-se dizer que na sociologia tem uma terminologia que é utilizada chamada marcadores da desigualdade social. Então, por vezes, os indivíduos também são categorizados por suas inferioridades, digamos assim, construídas socialmente. Então a gente chama de marcadores da desigualdade estigmas, marcas indeléveis que por vezes inviabilizam na sociedade a participação de alguns grupos ou membros a determinadas demandas. Por exemplo, a questão de gênero, ela pode ser um classificador, em algumas sociedades, um inibidor de relações, como você pode pegar nas comunidades radicais islâmicas, a mulher é proibida de determinadas relações na sociedade, né? A gente pode olhar também para a sexualidade, a gente pode olhar para a condição de raça, né? Para a questão associada ao poder econômico, sem dúvida. A pobreza é um elemento seletivo de indivíduos. Muitas vezes determinados setores deixam claro que nós não queremos a participação de certos membros aqui dentro. Então, estes são marcadores da desigualdade. Os indivíduos, às vezes, são afastados da participação de determinadas relações e isso dá origem àquilo que a gente chama na sociologia de minorias. As minorias, muitas vezes, elas têm suas origens neste processo de segregação de alguns grupos em função desses marcadores de desigualdade social. Então, como que a gente pode entender minorias? Nesse caso, ela não se associa à questão quantitativa. Minorias deve ser entendido como um conceito sociológico de grupos que estiveram ou ainda se encontram à margem das relações sociais. Então vamos citar como exemplos aqui, a gente pode citar os negros. Numericamente, a gente não pode afirmar que os negros são minoria. Entretanto, quando a gente olha no caso do Brasil, por um passado histórico, a gente percebe que houve a exclusão desse grupo da participação de algumas esferas, da esmagadora maioria delas, das relações sociais. E ainda, isso faz com que nas relações cotidianas, muitas vezes os negros sejam vítimas de preconceitos ou discriminações, e isso o classifica, o categoriza como uma minoria. Assim como as mulheres, como vocês podem perceber, a mulher esteve, por exemplo, afastada do universo do trabalho, no caso da política brasileira até 1930, o que faz com que ela esteve afastada dessa principal e grande e importante relação na sociedade, que é a política, e isso reflete em algumas discriminações e não pertencimento das mulheres em determinados setores, né? Sim, também a gente pode citar como minorias os indígenas, o pessoal que compõe aquilo que a gente tem diversas e variadas siglas, mas normalmente associado como LGBTs, né? Essas são minorias sociais, estão marginalizadas das relações. Bom, é isso, pessoal. Espero que nós tenhamos aí esclarecido alguns conceitos e depois alguma coisa mais a gente vê nas nossas aulas, nos nossos encontros. Forte abraço e bons estudos, é nóis!